Olá a todos e bem-vindos à parte 2 do webinar Ferramentas Básicas de Vistro. No primeiro vídeo, nós vimos como utilizar as 3 primeiras abas do fluxograma de trabalho e a geometria. Neste vídeo, o objetivo é aprofundar na terceira aba, Controle de Tráfego, para todos os tipos de interseção. Este é o segundo tutorial de uma série de vídeos sobre esse software. Na agenda de hoje, nós começaremos com algumas configurações globais. Depois falaremos sobre análises de interseções semaforizadas e, logo após, de interseções com placa de parada obrigatória, com e sem prioridade de fluxo. Em seguida, passaremos para alguns recursos de gerenciamento de cenários, seguido da análise de rotatórias. Por último, finalizaremos explicando alguns recursos de geração automática de relatórios. Este vídeo se refere à dublagem de um webinar da PTV, originalmente gravado por Levi Button e Bill Cisco, da PTV. Então, vamos começar olhando para o software. Nós temos um arquivo de exemplo. Se você assistiu o nosso primeiro webinar, saberá que construímos do zero esse arquivo, passando por algumas das configurações de interseção, guias de volume e um pouco sobre controle de tráfego. Hoje, falaremos com mais detalhes sobre a aba de controle de tráfego. Mas antes disso, vamos entrar no menu de edição, onde temos nossas opções de configurações globais. Esse menu é onde todos os padrões globais são configurados. No Vistro, você pode ver e editar todas essas informações antes de começar a construir a sua rede. Ao fazer isso, toda vez que você inserir uma nova interseção, ela terá como configuração padrão as informações que você editou anteriormente. Entretanto, se você fizer essa edição depois que construir a sua rede, essas informações não serão carregadas para as interseções já existentes. Não vamos falar de todas as configurações padrão, mas vamos destacar as mais importantes. A primeira configuração que você deve definir é a mão de tráfego no seu projeto. Alguns países, como Estados Unidos e Brasil, usam a mão direita, mas você também pode selecionar a mão esquerda, conhecida como mão inglesa, dependendo do local do seu projeto. Você também deve selecionar as unidades do seu projeto. Você pode escolher entre trabalhar com medidas no sistema imperial ou métrico. Em seguida, você pode selecionar o método de análise padrão para cada tipo de interseção. O Vistro permite que você trabalhe com várias metodologias. Por exemplo, em cruzamentos sinalizados, você pode trabalhar com a metodologia HCM ou pode optar por trabalhar com outras como a canadense CCG, a circular 212 ou a ICU. Para rotatórias, estão disponíveis os métodos Kimber e HCM 2010. Já em interseções não sinalizadas, o Vistro permite que você trabalhe com 3 metodologias HCMs diferentes. Tudo isso também é editável em nível local, sendo possível mudar essa configuração na própria interseção. Logo abaixo, nós temos algumas configurações padrões que dependem da guia que você está trabalhando. E mais abaixo, nós temos um botão chamado Localizado em Distrito Comercial Central, ou CBD. Você pode escolher se, por padrão, esse botão ficará ativado ou não. Nós temos também uma opção de pesquisa na parte superior. Se você estiver com problemas para encontrar um parâmetro específico, como por exemplo Distrito Comercial Central, você pode digitá-lo na pesquisa e, em seguida, facilmente encontrar esse parâmetro. Eu também quero destacar a numeração dos grupos semafóricos para os fluxos principais e secundários, pois isso é importante para o tempo semafórico, assunto que vamos abordar mais à frente. A numeração utilizada pelo Vistro é baseada no padrão NEMA, mas se você estiver usando outro padrão, você pode alterar essa numeração dos grupos semafóricos de acordo com seu projeto. O padrão NEMA utilizado pelo Vistro corresponde às normas de equipamentos semafóricos estabelecidas pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos dos Estados Unidos. Por último, quero destacar a configuração dos sentidos das aproximações. Temos duas opções aqui: preferir direções principais ou usar direções principais e secundárias. Se olharmos aqui nessa interseção, o rótulo dessas aproximações são norte, sul, leste e oeste. Mas às vezes você pode ter uma aproximação noroeste ou sudeste, e se esse for o caso, basta clicar na opção de usar direções principais e secundárias. Enfim, essas são as configurações globais principais.
Novamente, você deve configurar essas opções antes de começar a construir a sua rede para que elas sejam aplicadas às suas novas interseções. E, se necessário, você também poderá alterá-las localmente para algumas interseções em específico. Agora, vamos atualizar o tipo de controle de uma de nossas interseções. No nosso exemplo, nós já configuramos a geometria física dessa interseção e já colocamos parte da demanda. Agora, nós vamos configurar o tipo de controle de tráfego. Começando no topo, vamos olhar para o esquema de prioridade dos fluxos. Nessa opção, nós definimos os nossos fluxos principais e secundários. Se voltarmos rapidamente às configurações globais, veremos que a direção norte e sul foi definida como a direção do nosso fluxo principal. Entretanto, para essa interseção em particular, o fluxo principal é no sentido leste-oeste. Então, nós vamos mudar localmente os fluxos norte e sul para fluxos secundários. Ao fazer isso, o Vistro automaticamente mudará os fluxos leste-oeste para fluxos principais. Se olharmos a opção localizado no Distrito Comercial Central, veremos que neste caso ela já foi desmarcada. Voltando às nossas configurações globais, nós definimos que o nosso projeto está localizado em um distrito comercial. Mas caso isso não seja verdade, não só para a interseção que estamos trabalhando, mas para toda a nossa rede também, temos que desativar a caixa CBD. Nós não vamos fazer essa alteração utilizando as configurações padrões, porque a nossa rede já está construída. Semelhante às configurações globais, temos essa opção de múltiplas alterações no menu de edição. Isso nos permite editar nossos atributos em escala global depois que já construímos o modelo. Depois de clicar em múltiplas alterações, você poderá usar essa caixa para encontrar o atributo que deseja, por exemplo, CBD. Então, pode definir o valor do atributo como verdadeiro ou falso. Aqui embaixo, temos uma lista de todas as interseções em nossa rede. Podemos usar alguns recursos para filtrar essa lista. Por exemplo, se eu quisesse afetar apenas as minhas interseções sinalizadas, poderia usar essa opção de filtro no tipo de controle para sinalizada. Também podemos usar esse botão para desmarcar todas essas interseções. Depois basta selecionar o botão Aplicar. Aqui diz que nada foi alterado porque isso já havia sido feito previamente. Mas se eu selecionar a opção Verdadeiro e aplicar a todas essas interseções, você notará que o Vistro mostra quantas interseções foram alteradas. Mais uma vez, posso clicar em Falso e depois em Aplicar e você pode ver o que foi alterado. Nós já editamos os nossos fluxos principais e secundários e desativamos a opção de CBD. A seguir, vamos alterar a duração do ciclo semafórico. Eu vou definir a duração do ciclo para 120 segundos. Temos que definir também o tipo de coordenação. Se você clicar aqui, verá que temos 3 opções diferentes: sistema coordenado para a hora do dia, sistema de coordenação isolada ou coordenação livre. Como vamos trabalhar com um conjunto de interseções coordenadas, vamos escolher a opção Coordenado para a hora do dia. Em seguida, temos o tipo de atuação do nosso semáforo. Vamos configurá-lo para semi-atuado, mas também temos a opção de tempo fixo e totalmente atuado, dependendo do seu nível de controle. Definiremos uma defasagem de 17 segundos e usaremos o início do primeiro tempo de verde do nosso sistema coordenado como instante de referência para a nossa defasagem. Mas vocês podem ver aqui que, caso quiséssemos optar por uma referência diferente, o Vistro cobre praticamente todos os instantes dentro de um ciclo semafórico. De forma semelhante, o Vistro permite definir quais são os tempos de referência para os movimentos permitidos não coordenados de um controlador atuado. Na nossa interseção, vamos utilizar a referência Single Band, mas também temos as opções Multiband e Reservice. Uma observação importante é que, caso você tenha alguma dúvida ou queira aprofundar no conceito de algum dos parâmetros do Vistro, você sempre pode recorrer ao manual, que pode ser acessado na aba Help. Vamos passar agora para a guia aqui embaixo.
A primeira coisa que você deve fazer ao configurar o seu controlador é definir o tipo de controle de tráfego de cada movimento. No caso dessa interseção, teremos os movimentos à esquerda protegidos em todas as aproximações. Você pode ver que, por padrão, esses movimentos estão definidos como permitidos. Além disso, apenas os tempos semafóricos das faixas com sentido em frente são editáveis. Porém, se eu alterar o meu movimento para protegido, eu posso definir um grupo semafórico diferente para esse movimento. De forma semelhante, eu poderia fazer o mesmo para o movimento à direita ao ativar a opção de sobreposição do acesso à direita e definir um novo grupo semafórico para esse movimento. Considerando o padrão NEMA e que nosso fluxo principal é no sentido leste-oeste, nós vamos definir a numeração dos nossos grupos semafóricos como 2 para leste, 6 para o oeste, 8 para o norte e 4 para o sul. E você pode ver que, quando definimos um grupo semafórico para um movimento, a coluna é automaticamente preenchida com os valores padrões definidos em nossas configurações globais. Nós podemos editar esses valores depois, mas eles são preenchidos automaticamente quando você define um grupo semafórico. Por isso, se houver parâmetros importantes, como tempos de amarelo ou de vermelho que você deseja aplicar em todas as fases da sua rede, sugerimos que faça isso nas configurações globais antes de construir as suas interseções. Agora, precisamos definir os grupos semafóricos da curva à esquerda. Vamos novamente seguir o padrão NEMA. Assim, temos o grupo semafórico 3 associado ao 8, o 7 com o 4, o 5 com o 2 e o 1 com o 6. Lembrando que você não precisa de forma alguma usar o padrão NEMA. Caso seu faseamento seja um pouco diferente na interseção, você poderá defini-lo da maneira que desejar. Definidos os nossos grupos semafóricos, nós vamos definir a sequência em que eles vão aparecer no nosso ciclo. Aqui, nós vamos definir os nossos anéis e as nossas barreiras. O Vistro utiliza a análise Ring Barrier Controller, muito utilizada nos Estados Unidos. Nessa análise, é comum encontrar uma estrutura com anéis duais e concatenados, com uma barreira que força a sincronização entre anéis. Já no Brasil, é mais comum uma estrutura com vários anéis independentes. Você pode ver que é possível configurar vários grupos semafóricos por anel, e até 4 anéis. Vou adicionar aqui os meus grupos de sinais 1, 2, 3 e 4 no anel 1 e 5, 6, 7 e 8 no anel 2. Você notará no diagrama de tempos que o Vistro está colocando as curvas à esquerda à frente dos movimentos em frente. Isso está acontecendo porque nós não definimos nenhuma barreira. Além disso, os grupos semafóricos 1, 3, 5 e 7 estão classificados como lead, terminologia que indica que o acesso à esquerda vai acontecer antes do movimento em frente. Então, para corrigir isso, nós vamos definir uma barreira. Basta passar o mouse sobre essa barra cinza que separa as duas células e então clicar uma vez para adicionar uma barreira. Você pode ver que o Vistro alterará automaticamente a posição dos grupos semafóricos de acordo com a barreira que você criou. Por exemplo, o acesso à esquerda 3 mudou de posição para depois da barreira, mas antes do movimento em frente 4. Agora vou editar os tempos de verde do nosso semáforo. Eu posso fazer essa edição aqui e alterar o tempo do grupo 1 para 19 segundos. Vou definir os tempos dos grupos 2, 3 e 4 com os valores de 39, 22 e 40 segundos. E 20, 38, 16 e 46 segundos para os grupos 5, 6, 7 e 8. Você notará que o tempo abaixo é atualizado automaticamente quando faço essa edição aqui. Nós também poderíamos ter feito essa alteração clicando com o botão esquerdo no nosso diagrama de tempos e arrastando as barras para definir os valores desejados. Se você tiver uma fase exclusiva de pedestres, você pode fazer o mesmo para definir os tempos de verde. Basta clicar e arrastar.
Agora, vamos ajustar os tempos de amarelo para 4 segundos em todos os nossos movimentos. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar para incluir todos os tempos de amarelo no meu quadro. Você verá que a caixa de edição múltipla vai aparecer. Basta digitar o valor que você deseja e pressionar Enter para aplicar esse valor em todas as células selecionadas. Agora que inserimos no visto a duração do ciclo, os tempos de verde e definimos a sequência dos movimentos, nós precisamos verificar alguns detalhes do nosso controle semafórico, como, por exemplo, quais grupos são coordenados, que tipos de opções de atuação automática eu tenho, ou recall em inglês, onde existem detectores, quais são os tempos de mínimo verde e de máximo verde, etc. Se você possui fases exclusivas para pedestres, você também pode definir um grupo semafórico aqui. Uma vez criado um grupo semafórico, você pode encaixar ele no final da sua sequência e alterar os tempos de verde. Antes de seguir em frente, eu vou trocar de interseção para mostrar para vocês o botão Criar sinalização padrão. Você encontra esse botão aqui. E ao clicar nele, o Vistro te perguntará se você quer um acesso à esquerda lead ou lag, ou seja, antes ou depois do movimento em frente. Escolhida essa configuração, o Vistro criará automaticamente uma sinalização para sua interseção com base nos fluxos principais e secundários. Ele também irá atribuir os grupos semafóricos para cada movimento, considerando o padrão NEMA. Definirá o sequenciamento e executará uma otimização rápida para definir os valores de tempo de verde. Esse botão permite que você tenha um bom ponto de partida para a sua interseção, que depois poderá ser editada para atender às especificidades do local. Portanto, se você estiver editando várias interseções e precisa ganhar tempo, você pode selecionar a sua interseção com geometria e demanda definidas e clicar em Criar sinalização padrão. Essa funcionalidade economiza tempo ao preencher automaticamente várias informações. Uma outra opção para ganhar tempo, e que mencionamos no primeiro webinar, é que, se você tiver um corredor em que muitos dos grupos são semelhantes, você poderá usar a ferramenta de copiar e colar as informações. Basta escolher a melhor forma de trabalhar. Voltando para a nossa interseção, uma vez que você tem inserido todos os tempos semafóricos, podemos começar a olhar para alguns cálculos realizados pelo Vistro. Depois de concluir as entradas das primeiras guias do fluxo de trabalho, ou seja, a configuração da interseção, os volumes e o controle de tráfego, é que realmente começamos a ver os cálculos de nossa análise. Apenas para enfatizar novamente o que mostramos nas configurações globais, você pode selecionar uma variedade de métodos de cálculos para interseções sinalizadas. A metodologia padrão é a sexta edição do HCM, mas você também pode optar pelas metodologias HCM 2010 e 2000, Canadian Capacity Guide, ou CCG, e também alguns métodos de planejamento. Se eu rolar o menu para baixo, nós temos as informações sobre a fase exclusiva de pedestres e, após essas informações, nós encontramos uma outra tabela chamada Cálculos por Grupo de Faixas. Aqui você começará a ver alguns dos valores calculados. O importante lembrete é de que no Vistro todas as nossas células em itálico representam valores calculados e, portanto, não são editáveis. Podemos ver como ficaram os tempos de início e fim de verde, além dos tempos reais e efetivos e a razão entre o tempo de verde e o ciclo semafórico. Em todas as tabelas, você pode clicar na seta ao lado caso queira minimizar a exibição. É como esconder linhas no Excel. O próximo passo é revisar o que o Vistro faz na perspectiva do HCM para cálculos de taxa de fluxo de saturação. Portanto, se você lembrar do HCM, o primeiro parâmetro que devemos ver é a taxa de fluxo de saturação básica, padronizada em cerca de 1.900 carros de passageiros por faixa por hora de verde. Neste parâmetro, aplicam-se vários fatores de ajuste do fluxo de saturação relacionados à largura da faixa, percentual de veículos pesados,
presença de estacionamento na rua ou bloqueio de ônibus a até 100 metros do sinal, e assim por diante. Todas essas informações foram definidas anteriormente na Guia de Configuração da Interseção, ou na Guia de Volumes para o caso de porcentagens de veículos pesados. Por exemplo, na primeira guia nós definimos a largura das faixas e outras características da via. Feito isso, o Vistro acessa essas informações e calcula os fatores de ajustes do fluxo de saturação nessas células aqui. O ajuste por tipo de área é onde o botão CBD, ou Distrito Comercial Central, entra em ação. Se estivéssemos em uma CBD, teríamos uma redução de 10% no fluxo de saturação. O fator de ajuste para a utilização das faixas segue o padrão definido pelo HCM. Esse fator é aplicado quando você tem uma aproximação com mais de uma faixa de tráfego, como é o caso da nossa aproximação leste. O HCM considera alguns fatores de aleatoriedade e, por isso, os fluxos não são igualmente divididos entre as faixas, como você pode ver pelos valores da tabela. Mas caso você não queira usar os valores padrões do HCM, você pode alterar esse valor. Por exemplo, você pode fazer isso quando estiver trabalhando com faixas de acesso controlado em que veículos ficam pré-posicionados para entrar numa rodovia. E você pode fazer isso simplesmente clicando nessa caixa e inserindo um novo valor como, por exemplo, 0,8, o que representa uma redução no fluxo de saturação. Caso contrário, é possível deixar isso desmarcado e usar o cálculo padrão do HCM. Existem alguns outros ajustes na taxa de fluxo de saturação que ocorrem com base nas diferentes entradas que já registramos no software. Agora eu quero destacar alguns novos parâmetros que fazem parte da sexta edição do HCM. Um deles é o parâmetro de zonas de trabalho. Se há restrição de faixas de circulação devido a alguma obra viária e você deseja considerar isso no seu projeto, basta clicar nessa caixa aqui e definir quantas faixas estão abertas nessa zona e a largura total disponível. Além disso, o Vistro permite que você insira fatores de ajuste como Sustained Spillback e Downstream, caso haja algum bloqueio em uma interseção ou fechamento de alguma faixa. Finalmente, após definir todos esses fatores de ajuste para a sua taxa de fluxo de saturação ideal, obtém-se uma taxa de fluxo de saturação por grupo de faixas por tipo de movimento, que é o número de faixas do movimento multiplicado pela taxa de fluxo de saturação ideal multiplicado por todos esses ajustes. Alguns de vocês utilizam cálculos de campo das taxas de fluxo de saturação ao invés de usar os cálculos do HCM. Se esse for o caso, é possível optar por usar as observações de campo. Por exemplo, digamos que nós fizéssemos um estudo de fluxo de saturação para esse grupo de faixas na direção leste, e que, em vez de 3.503 veículos por hora, nós medíssemos que, na verdade, há um fluxo de saturação de 3.700 veículos por hora. É possível, então, entrar e substituir manualmente esse valor. Apesar de ser um pouco mais raro, existem algumas jurisdições que predefinem o fluxo de saturação básico para um valor diferente dos valores padrões encontrados no HCM, mas continuam determinando que todos os cálculos HCM sejam aplicados. O Vistro permite que você faça isso ao marcar essa caixa aqui e alterar a taxa de fluxo de saturação básico. Como você pode ver, o Vistro é muito flexível em termos das modificações que você pode fazer. Tudo isso ainda é fiel ao que o HCM determina, que consiste em aplicar uma série de fatores de ajuste ao seu fluxo de saturação básico, ou então, melhor ainda, utilizar dados de campo que refletem as condições locais. E se você estiver em campo fazendo um estudo de taxa de fluxo de saturação, isso certamente fornecerá informações mais precisas do que usar médias nacionais. É apenas um trabalho muito mais detalhista e, na maioria das vezes, não há tempo ou orçamento para fazê-lo. Mas se você fizer, é possível lidar com isso no software. A partir daí, se você continuar a descer para a seção de análise de capacidade, o que você começará a ver são os cálculos adicionais, como as razões entre tempo de verde e ciclo semafórico e volume e capacidade, bem como diferentes cálculos de atraso.
Se você lembrar, o HCM possui 3 deles. O primeiro é o atraso uniforme, ou atraso regular, chamado de D1, que é a maior parte do atraso e representa basicamente a presença do semáforo. Já o termo D2 representa o sobreatraso, ou atraso aleatório. Esse termo tem a ver com a aleatoriedade que ocorre ciclo a ciclo e com pequenos períodos de supersaturação, para que ocorram ajustes que incluam, entre outras coisas, a calibração de atraso. Então, o D3 é uma ocorrência mais rara, em que ocorrem atrasos acumulados de vários períodos, e você pode também levar isso em consideração no visto. Por fim, é possível ver os resultados para grupo de faixas, aproximações e interseções como um todo. Abaixo disso, aqui temos os cálculos de filas do HCM. São exibidos os comprimentos das filas de 50% e 95%, em veículos por faixa e em comprimento por faixa. E esses valores estão disponíveis como resultado das nossas medidas de eficácia, bem como o atraso, a relação volume-capacidade e os níveis de serviço. Você pode ver na tela aqui que eu comecei a mostrar alguns layouts com os meus volumes e depois meus níveis de serviço. Também temos layouts com atraso geral das condições de interseção, nível de serviço e relação volume e capacidade. E você notará que esses são codificados por cores com base na gravidade da situação do tráfego. Verde se o nível de serviço é A ou B, por exemplo, e amarelo, laranja e vermelho de acordo com o aumento da gravidade. E apenas para vocês saberem, o Vistro também permite análises multimodais, com indicadores voltados para o tráfego de pedestres e bicicletas. Esse tema será abordado em um futuro webinar. E esses são os principais parâmetros e indicadores para interseções semaforizadas. Agora vamos olhar para as interseções com sinalização de parada obrigatória. A primeira que vamos ver é a interseção com prioridade de fluxo, ou seja, com controle de parada bidirecional. Nós vimos brevemente esse tipo de interseção no nosso webinar anterior, e agora vamos discutir com mais detalhes a aba de controle de tráfego. Nós vamos utilizar essa interseção em T para fazer a nossa análise. Como vocês podem ver, nós temos uma aproximação sul com sinalização de parada obrigatória e com uma faixa compartilhada para os acessos à esquerda e à direita. Nós vamos chamar essa aproximação sul de secundária. Caso você queira transformar essa aproximação em principal ou prioritária, basta acessar o botão Esquema de prioridade e escolher a opção Free. Essa opção indica que não há sinalização de parada obrigatória para esse fluxo. Agora, nós poderíamos conferir os nossos resultados do HCM, mas há algumas coisas incomuns que podem acontecer com a geometria da sua rede e que podem afetar a capacidade da interseção e as operações desse tipo de interseção. Você pode ver no mapa atrás da nossa rede que, à medida que a faixa de aproximação sul chega à interseção, ela se alarga um pouco. Portanto, embora oficialmente registrada como uma faixa apenas, há espaço suficiente para que 2 veículos parem nessa interseção, um para fazer o movimento à direita e outro para virar à esquerda. Podemos lidar com isso no Vistro ativando a caixa que diz faixa alargada. Uma vez ativada essa caixa, eu posso digitar quantos veículos cabem nesse espaço. Portanto, você precisaria medir corretamente e procurar a largura certa dessa área para ver quantos veículos a mais cabem nesse alargamento. No nosso caso, temos espaço para mais um veículo apenas. E a segunda coisa que pode acontecer é o seu acesso à esquerda acontecer em 2 etapas. Por exemplo, pode existir uma faixa de aceleração ou uma ilha central que permite aos veículos cruzarem o fluxo principal, mas que parem próximo a essa ilha antes de concluir o movimento. Ou seja, o movimento de acesso à esquerda é dividido em 2 etapas, ao invés de um único movimento de conversão à esquerda. Então, novamente, eu posso ativar essa outra caixa abaixo e definir o número de veículos que cabem na minha área de espera. Embora na nossa rede a minha área de refúgio seja longa e eu possa armazenar 2 ou 3 veículos nela, em operações reais, é raro ter mais de um veículo nesses espaços. Por isso, eu vou permitir apenas um veículo na minha área de espera. Feito isso,
examinaremos os nossos resultados do HCM para esse tipo de interseção. O HCM utiliza uma metodologia de brecha crítica e tempo de segmento. E aqui você pode ver alguns fatores para o cálculo dessas variáveis. O primeiro deles, a brecha crítica, é o tempo mínimo necessário para o primeiro veículo da fila realizar a manobra. O Vistro calcula automaticamente essa brecha crítica considerando os fatores e ajustes do cálculo do HCM. No entanto, caso você prefira calcular esse valor você mesmo, você pode ativar essa caixa aqui. O objetivo é, caso a interseção que você esteja trabalhando tenha características de tráfego muito diferentes da média nacional, você pode lidar com isso fazendo o seu próprio estudo e adotando-o no Vistro. Caso haja formação de filas, o movimento dos demais veículos depende do tempo de segmento. O tempo de segmento é o tempo entre a partida do primeiro veículo e o seguinte para as mesmas condições de tráfego. Novamente, o Vistro calcula esse parâmetro pelos fatores e ajustes do HCM, mas você pode modificá-lo para refletir as suas condições locais. Definidos os valores desses parâmetros, você poderá ver novamente a relação volume-capacidade, atrasos e níveis de serviço, bem como o comprimento da fila de 95% para essa aproximação. E com essas informações, você consegue dimensionar a sua interseção não semaforizada com fluxo de prioridade. Agora, seguiremos em frente e passaremos para a interseção com sinalização de parada obrigatória, mas sem fluxos prioritários, ou seja, com placas de parada em todas as aproximações. Para esse tipo de interseção, o Vistro realiza vários cálculos interessantes. Não há muitas informações necessárias para analisar essas interseções, além da geometria e dos volumes de demanda. Então, o software realiza um processo interativo para determinar os parâmetros, como os diferentes fatores de ajuste, as brechas críticas e os parâmetros de utilização. E esse método fica cada vez mais complexo, dependendo de quantas aproximações existem na sua interseção e de quantos movimentos cada aproximação permite. Então, em termos de análise dos resultados, você pode ver todos os cálculos intermediários e finais. E assim como nas outras metodologias, você pode ver os atrasos, as filas e os níveis de serviço no final da tabela. O Vistro também lhe dirá se o modelo convergiu através dessas interações e o número de interações necessárias para isso acontecer. Essa foi uma visão rápida de como analisar interseções com sinalização de parada obrigatória, com ou sem fluxo de priorização, utilizando a metodologia HCM. Dito tudo isso, eu gostaria de fazer uma breve introdução à nossa ferramenta de gerenciamento de cenários. Essa ferramenta é algo que estamos abordando pela primeira vez agora, mas continuaremos a usar no restante da nossa série de vídeos sobre o Vistro, porque ela é parte integrante de trabalho típico de tráfego e também mostra a força e o poder do software que estamos apresentando a vocês. Se você vier aqui para o topo do software, há uma caixa branca que diz Cenário Base. Se você clicar na seta, você verá quais são os cenários da minha rede. Neste caso, você verá que atualmente só temos a opção de cenário base. Isso acontece porque toda vez que você inicia um projeto novo no Vistro, o padrão é esse. Essencialmente, você pode construir a sua rede e inserir todas as informações necessárias para a análise de um período específico nesse cenário. Feito isso, é comum nos projetos desse tipo a necessidade de analisar outras alternativas. Por exemplo, você pode querer analisar outros períodos sob as mesmas condições existentes, como o período da manhã ou da tarde. Ou você pode ter cenários de projetos que envolvam o aumento de demanda ou a reestruturação e ampliação da rede. Ou então cenários que envolvam a adição de novas viagens à sua rede devido a um novo desenvolvimento urbano ou polo gerador de tráfego, como por exemplo um novo depósito doméstico ou algo do tipo. Para qualquer um desses casos, você vai querer construir alguns cenários utilizando a ferramenta de gerenciamento de cenários. E para fazer isso, você começa clicando nesse botão de adição. Quando fizer isso, o Vistro construirá um novo cenário que considera tudo o que foi feito até agora no seu cenário base. Você pode abrir essa caixa e, se clicar com o botão direito na barra, poderá renomear o seu cenário. Eu vou nomear esse cenário PM existente e pressionar Enter.
Agora, é realmente importante que você verifique essa caixa branca para garantir que esse é o cenário ativo e atual. Quaisquer modificações que você fizer afetarão apenas o cenário indicado na caixa branca. Há uma grande exceção que é quando estamos trabalhando com um cenário base. Esse é um super cenário, ou seja, se eu fizer alguma alteração na base, essa alteração será atualizada para todos os outros cenários do meu projeto. Com isso, depois de ter um cenário com uma configuração existente, digamos que você queira um cenário futuro para 2022. Basta ir até o cenário já existente e clicar nessa seta para baixo para duplicar o cenário. Você verá que ele se duplica, fornecendo um segundo cenário idêntico ao anterior. Em seguida, você pode renomear isso para ano 2022, por exemplo, e pressionar Enter. Agora, enfatizando novamente, é muito importante que, se você desejar editar esse cenário, você deve primeiro clicar com o botão esquerdo do mouse para selecioná-lo e depois verificar se o nome do cenário está em sua caixa branca. Dessa forma, você tem certeza que esse é o cenário que você está editando. Uma situação muito comum em projetos desse tipo é analisar cenários com volumes maiores. Se você voltar para a guia de volumes, poderá ver que o volume base não apresentava nenhum fator de crescimento. O que faz sentido porque estávamos usando nossos dados de contagem para o ano base. Mas, por exemplo, podemos dizer que essa é uma área com crescimento moderado de 3% ao ano. Assim, podemos considerar que esse fator de crescimento aumente para 1,06 para representar 2 anos de crescimento. Poderíamos então modificar a nossa rede inteira ou interseção por interseção. E aqui você pode fazer um ótimo uso do recurso de múltiplas alterações. Você só precisa ir ao menu de edição, clicar em múltiplas alterações e selecionar o fator de crescimento. Depois, você pode inserir o valor que deseja, digamos 1,06, e novamente, como mostramos antes, você pode selecionar algumas interseções para aplicar isso. Neste caso, aplicaremos esse valor para todas as interseções desse novo cenário. Definida a alteração, você clica no botão Aplicar. Nesse caso, o Vistro está nos informando que o volume em 147 movimentos da minha rede foram atualizados. Em seguida, você clica no botão Fechar e você pode ver que o fator de crescimento foi transformado em 1,06. Nesse caso em particular, isso é tudo que farei para diferenciar o ano 2022 das condições existentes. Agora eu quero mostrar um exemplo de como alterar um elemento da rede no gerenciador de cenário. Vamos criar um cenário em que essa interseção sem prioridade seja transformada em uma rotatória. A primeira coisa a fazer é vir aqui no seu gerenciador de cenários. Vou passar para o ano 2022, porque ainda quero aplicar os fatores de crescimento nesse novo cenário. Vou duplicar e renomeá-lo. Neste caso, chamaremos ano 2022 com rotatória. Depois, clique com o botão esquerdo para selecionar esse cenário e verifique se está ativo na caixa branca. Certifique-se de adotar esse hábito para sempre editar o cenário correto. Inicialmente, o Vistro mostrará esse cenário igual ao anterior. Para fazer uma alteração, basta clicar na interseção desejada, acessar qualquer uma dessas guias e alterar o tipo de controle para o que você deseja. No nosso caso, vamos alterar para rotatória. Depois de mudar o tipo de controle para uma rotatória, percebemos que o nosso nível de serviço é muito bom e nossas medidas de eficácia mostram bons resultados também. Por isso, na verdade, nós não precisamos de duas faixas seguindo em frente nesse caso. Nós podemos adaptar essas faixas para algo como uma ciclofaixa, por exemplo. Então, o que vamos fazer é reconfigurar os grupos de faixas para o leste, oeste e sul, de modo que reflita essa mudança. Você notará que eu removi essas faixas de aproximação, mas o Vistro deixou duas faixas de afastamento para leste e oeste. Se você quiser corrigir isso para apenas uma faixa de afastamento,
Você pode clicar com o botão direito nesse ponto no final da faixa e selecionar a opção de remover faixa em frente. Como você pode ver agora, temos apenas uma única faixa de afastamento. E como eu disse, podemos redirecionar a faixa que retiramos para algo como uma ciclofaixa, porque isso não prejudicará significativamente o desempenho da nossa rotatória. Algumas outras mudanças geométricas que você pode considerar e que são parâmetros específicos de rotatória são o diâmetro do círculo inscrito, o número de faixas circulantes e se existe algum alargamento de faixa ou desvio. Essa rotatória em particular não precisará disso, mas esses são alguns dos ajustes que você pode fazer. Há também a largura da via e a velocidade de circulação. Como é uma rotatória bastante pequena, podemos reduzir a velocidade para algo como 12 milhas por hora. E como dissemos antes, você pode mudar o tipo de controle em qualquer uma dessas guias. Você notará que as primeiras linhas são idênticas em cada uma dessas guias do fluxo de trabalho. Também podemos ver aqui o número de faixas dessa rotatória. Se eu mudar esse valor em uma das guias do fluxo de trabalho, essa mudança será exibida aqui também. Isso serve para que você possa fazer essa edição na geometria ou nas configurações da interseção. Nesse caso, estamos usando o HCM sexta edição, mas também temos o HCM 2010 e o método Kimber, dependendo de como você preferir analisar a sua rotatória. Bom, nós configuramos o nosso semáforo, configuramos interseções com sinalização de parada obrigatória com e sem prioridade e configuramos uma rotatória. Agora queremos fazer um relatório do cenário 3, nosso novo cenário construído. Nesse relatório, você terá todas as informações que você colocou no visto e todos os parâmetros, ajustes e indicadores gerados. Essa pode ser uma ótima ferramenta para você utilizar como suporte para a aprovação de novos empreendimentos. Iremos para a opção de arquivo e, em seguida, clicar em Imprimir relatório. Lembre-se de sempre se certificar de que está no cenário correto a partir do qual deseja imprimir o relatório. Nesse caso, queremos imprimir o relatório do cenário 3. Aqui, a primeira guia é onde podemos configurar o layout do relatório. Temos alguns cabeçalhos e rodapés que podemos colocar. Por exemplo, se você quiser alterar a posição da identificação do cenário, você pode simplesmente arrastá-lo para uma posição diferente na página. Você pode colocar o logotipo de uma empresa, o nome do investigador e assim por diante. Temos diferentes formatos de arquivo que você pode escolher. Temos uma saída em PDF, bem como HTML ou CSV, dependendo do que você deseja fazer com esse relatório depois. E você também pode alterar o número da página inicial, de modo que, se esse for um documento a ser inserido em um outro relatório maior, ou se você imprimiu os cenários 1 e 2, esse relatório pode estar começando na página 17, por exemplo. Dessa forma, é possível vinculá-lo a outros documentos. Além de definir o layout da página, você também pode definir as informações contidas no seu relatório. Você pode selecionar os tipos específicos de dados e gráficos que você quer colocar. Nesse caso, não fizemos nenhuma análise de impacto de tráfego ou otimização semafórica. Esses temas estarão em futuros webinars. Porém, hoje nós trabalhamos com estudos semafóricos, volumes das interseções e assim por diante. No lado gráfico, temos um gráfico das interseções de estudo, as configurações das faixas, os volumes e as condições de tráfego. Na próxima guia, você selecionará quais interseções deseja incluir. Nesse caso, temos uma rotatória, uma parada obrigatória com priorização, e aqui podemos configurar nossos estudos semafóricos, e temos as nossas interseções sinalizadas. Então, passando rapidamente pelo que acabei de dizer, você irá clicar em Arquivo, Imprimir relatório e, em seguida, configurar sua página, selecionar quais relatórios e gráficos deseja incluir nesse documento e depois selecionar quais interseções você deseja considerar. Dessa forma, se você tiver algumas interseções fictícias ou algo assim, não precisará necessariamente incluí-las. Por fim, verifique se a caixa Abrir relatório após a impressão está selecionada. Depois clique na opção de impressão e o visto gerará o relatório.
Feito isso, você terá esse documento em PDF com o índice funcional para que você possa selecionar as opções que deseja aqui e ser direcionado para o trecho do relatório com essas informações. Além disso, se você estiver usando o Adobe, por exemplo, você terá essa faixa de opções interativa aqui do lado, para escolher o relatório que você deseja ver em diferentes interseções. Você pode ir para os seus estudos semafóricos aqui e conferir as suas interseções de prioridade, por exemplo. Em relação a alguns dos gráficos, temos um gráfico dos nossos estudos e interseções. Como você pode ver, aqui está um mapa de nossa rede com todos os números de identificação de cada interseção. Temos diferentes configurações de faixas com o mapa da nossa rede ao fundo e com os tipos de controle. Temos as entradas de volume base e temos as condições de tráfego. Se você quiser obter mais informações, basta acessar a interseção específica e verificar a sua configuração. Você pode vê-la em detalhes se estiver analisando coisas como análise de impacto no tráfego e assim por diante. Além disso, como um exemplo da flexibilidade do visto, antes de executar o relatório, você pode selecionar se deseja mostrar apenas aquele pequeno círculo no mapa ou se também deseja mostrar toda a sua rede. Portanto, se você selecionar esta opção de Mapa com nomes de ruas e Modelo de rede sem nomes, você pode executá-lo novamente e o visto ilustrará a variação de como o gráfico pode aparecer. E com isso, nós finalizamos a parte 2 do webinar Ferramentas Básicas do Vistro. Na agenda de hoje, nós começamos falando sobre algumas configurações globais, depois sobre análises de interseções semaforizadas e não semaforizadas, depois passamos por alguns recursos de gerenciamento de cenários, seguido da análise de rotatórias. E por último, explicamos alguns recursos de geração automática de relatórios. Agradecemos por assistir a este webinar e para mais informações, acesse o nosso site www.ptvgroup.com. Para mais dúvidas e suporte, contate-nos pelo e-mail que está na tela ou pela nossa hotline. Obrigado a todos!